Líder da Juventude Eleve da Igreja da Cidade em São José dos Campos, Elton Júnior é formado em Teologia, professor do IC College e idealizador do 220 volts, um movimento de evangelismo nas escolas que tem alcançado centenas de adolescentes em várias cidades. É casado com Raquel Ribeiro e juntos tem liderado a nossa juventude com muita honra, alegria e amor. Recebam com muita alegria Elton Júnior. Fala galera, boa tarde, tudo bem? E aí galera, boa tarde. Ai gente, espera aí que eu esqueci minha Bíblia, gente. Onde é que tá minha Bíblia? Espera aí. Não dá pra andar sem Bíblia, né? Cadê? Calma aí que eu já volto. Gente, aí é tenso, valeu. Aí, voltei. Cadê sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia aí. Começa assim, né, gente? Quando a gente tá nervoso, né, aí vai dar certo, mas vai dar tudo certo. Tudo bem com você? Na moral, a galera da bateria amassou agora, né? Muito louco, muito especial. Feliz demais, ficou muito bonito. Gente, nós estamos aqui, queria convidar você a não sair. A gente vai finalizar a sessão da tarde aqui com essa ministração. Vamos ficar até o final, depois vai ter um intervalo. Sei que está cansado, está com calor, mas vai dar certo. Deus tem muito para fazer aqui ainda, amém? A gente queria conversar com você um pouquinho sobre o tema da nossa conferência, Palavra e Poder. Falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente já tem conversado sobre isso aqui durante toda a conferência, mas eu queria especificar um pouco mais sobre esse assunto, sobre tudo aquilo que a gente tem orado e gerado nessa conferência também. E eu queria começar lendo com você um texto que está em Mateus 22, 29, que Jesus, bem de boa, né? Falando assim, Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente orando sobre esse tema, conversando sobre isso também, meditando nesse versículo, a gente entendeu sobre a urgência de nós conversarmos sobre esse assunto de palavra e poder, e entendendo que nós vivemos uma geração, nós vivemos em um tempo onde cada vez mais a gente fala muito sobre a palavra e muitas vezes a gente nem conhece ela com propriedade. Falamos também muito sobre o poder de Deus e muitas vezes, no fundo, nós não o conhecemos com propriedade. Então, essa conferência aqui, esse ajuntamento, o nosso desejo era que juntos nós pudéssemos embarcar nessa viagem para conhecer mais, entender a importância mais uma vez, renovar no nosso coração o amor pelas Escrituras e também o amor pelo profético, pelo sobrenatural, porém de uma forma saudável. E é por isso que você ganhou uma Bíblia, gente. Você poderia ganhar 1 milhão de coisas no seu kit, mas uma Bíblia, muito mais do que simplesmente um presente legal, muito mais do que simplesmente algo que vai ficar marcado na sua memória. O que nós queremos com esse presente, o que nós oramos com esse presente é para que comece na sua vida um novo nível, uma nova estação de amor e de paixão pelas Escrituras. Então, você ganhou uma Bíblia e eu espero para que de fato não seja simplesmente mais um livro na sua estante, mas que você seja incentivado, motivado a ler mais as Escrituras, mergulhar nas Escrituras. Se você não for ler isso aqui, pode me devolver, entendeu? Que aí eu vou dar para alguém que não pôde vir na conferência, porque a gente fez para que você leia, amém? Então amém. Então a gente está com esse tema Palavra e Poder, e nós cremos no fundo do nosso coração que a nossa geração é essa geração que Deus deseja levantar, que conhece profundamente a Palavra e o Poder. Quando a gente começou a falar sobre isso, muita gente, eu falava com alguém assim, o tema vai ser Palavra e Poder, e a pessoa falava assim, é porque é muito importante a gente ter o equilíbrio mesmo, né? Aí eu ficava assim, não é muito bem um equilíbrio, não é que você tem que ler um pouquinho da Bíblia e que você tem que orar um pouquinho. Não é que você tem que ser 50% palavra e 50% poder, mas o que nós queremos, do fundo do nosso coração, é que você seja 100% da palavra e 100% do poder. Então, uma vida intensa, intensamente equilibrada. Como assim, Elton? É o que eu acredito que Deus espera de nós, uma vida intensamente equilibrada, amando a palavra com tudo que nós temos e vivendo o sobrenatural também com tudo que nós temos. E nós precisamos falar sobre isso porque o nosso coração, a nossa vida, constantemente, a gente sempre está escolhendo um lado. Então, tudo que a gente faz, a gente escolhe um lado. Você escolhe um time de futebol,
você escolhe um político, né? Não deveria escolher um lado, né? Deveria votar em quem tem a melhor proposta, mas a gente escolhe um time também na política. Então, tudo que a gente faz, a gente escolhe um lado. E quando a gente vai para as escrituras também, a gente escolhe um lado. Eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a pesquisar na internet sobre pregadores, pastores. Sempre tem aquele que alguém falava assim para mim, ó, não escuta esse cara não, porque esse cara é meio... Ó, não escuta esse cara não, porque esse cara é meio extremo. Não escuta esse cara não, porque esse cara, ele não tem nada a ver com a gente. Aí, ou era um cara que conhecia muito das escrituras, mas ele era meio frio, ou era um cara que não conhecia nada das escrituras, praticamente nada, porém ele tinha uma pregação incendiada. E aí o meu coração ficava dividido. Eu me lembro de vezes onde eu assistia metade de uma pregação do bíblico e metade de uma pregação do incendiado. Porque eu queria um pouco dos dois, e o meu coração sempre ficava dividido. Por que eu preciso escolher? Por que você precisa escolher? Por que eu tenho que escolher se eu vou ler a Bíblia de maneira madura ou se eu vou orar com intensidade? Por que eu tenho que escolher se eu vou ser um mestre ou se eu vou ser um profeta? Por que eu não posso ser um pouco dos dois? Por que eu não posso ser intensamente os dois? Lógico, você vai ter o seu dom de governo, mas... se você é um mestre, não significa que você tem que ser chato e frio. E se você é um profeta, não significa que você tem que ser quente e bobo. Você pode ser um mestre incendiado e você pode ser um profeta que conhece as escrituras, amém? Então a gente está conversando sobre isso porque nós cremos muito na importância desse assunto. E eu queria trazer para você aqui alguns exemplos, algumas coisas que a gente tem meditado nas escrituras também. E eu espero que faça sentido para o seu coração. A palavra vai dizer em Hebreus 4:12... a palavra é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra é viva e eficaz. Isso indica movimento, isso indica poder, isso indica vida. Se nós vivemos um evangelho de poder, sem palavra, o que a gente tem aqui não é um culto. O que a gente tem aqui é uma apresentação, um show. Porque daqui a pouco a gente começa a entrar... Gente, fica tranquilo, tá? Para a galera do leadership. Isso aqui não foi GPT não, tá? Não vou botar o GPT ali. Às vezes está com medo, não vou falar glória a Deus, né? Vai que... Não, fica tranquilo, tá bom? Esqueci de falar isso. Então, quando a gente começa a viver só o poder, sem a palavra, sabe o que acontece? A gente começa a achar que tudo que acontece depende de nós. E a gente começa a achar que tudo que acontece, quanto mais a gente se expressar, mais vai acontecer. E aí daqui a pouco o nosso culto está parecendo um circo. Tem gente pendurada, tem gente andando de moto dentro da igreja. Por quê? Porque é o jeito que o Espírito Santo age. Porque você está viciado no poder, você não está se relacionando com a palavra. Então o Espírito, ele não é nem o Espírito Santo, ele é o que você achar que tem que ser. E quando a gente vive só na palavra também, o que a gente tem também não é um culto. O que a gente tem é um TED Talk. O que a gente tem é um encontro de autoajuda e não de ajuda do alto. Porque a palavra sem poder, ela pode até te trazer conhecimento, mas é um conhecimento que não vai transformar a sua vida. É um conhecimento que não vai abençoar a sua vida de fato, que não vai te trazer força para você poder vencer um pecado. Então a palavra e o poder eles vão caminhar juntos. Quando a gente tem os dois, com essa intensidade equilibrada, nós temos o avivamento. Uma coisa que tem muito firme no meu coração é que nós perdemos muito tempo, e o pastor Gustavo pregou sobre isso ontem à noite, nós perdemos muito tempo brigando com amigos nossos. Então você vê pastor falando mal de pastor, então você vê igreja falando mal de igreja, movimento falando mal de movimento, irmão falando mal de irmão, e a gente ora por avivamento. Eu fico pensando assim, se o avivamento vier, ou a gente não vai conseguir identificar que ele veio porque ele não se parece com o que a gente imagina, porque a gente colocou Deus numa caixa. E aí tem 2 caixas, a da palavra e o do poder. Não, Deus não pode fazer isso. Ou, Deus pode fazer o que Ele quiser, então eu não preciso desse ensinamento. Deus não cabe na sua caixa, meu irmão. Em vez de você tentar colocar o céu na sua cabeça, você precisa colocar a sua cabeça no céu. Ao invés do céu caber na sua mente, a sua mente tem que ir no céu. E aí os seus pensamentos vão ser mais parecidos com os dele. Então não é sobre conhecer a Deus tanto que eu sei tudo que vai acontecer. É sobre continuar conhecendo a Deus e continuar dependendo do poder dEle, do Espírito dEle na minha vida. Então isso serve para você que é líder, isso serve para você que é um adolescente, isso serve para você que não sabe o que está fazendo aqui. Nós precisamos ver uma vida intensamente equilibrada, eu esqueci a palavra. Intensamente equilibrada na palavra e também no poder do Espírito Santo.
Em nome de Jesus, eu creio que aqui tem gente intensa na palavra, que ama a doutrina, que busca sabedoria, que vive o que prega. E também tem a mesma pessoa intensa no poder, que ora com fé, que crê no impossível, que experimenta milagres, amém? E esse tem que ser você. O Leonard Ravenhill, ele fala assim: muitos têm a Bíblia em suas mãos, mas não têm o Espírito em seus corações. Precisamos de homens e mulheres que andem com Deus, não apenas que falem sobre Ele. Você já viu quando você tá de carro, e aí você para no sinal, e aí o seu para-brisa está sujo, e aí vem aquele cara para limpar o para-brisa, e aí você não quer comprar o produto dele, mas ele já chega jogando o produto no para-brisa, e quando você vai reclamar, ele passa o pano, e antes de você reclamar, você vê que aquele produto limpa muito. Aí você fica surpreso, fala assim: ô louco, que é isso? Aí você fica tentado a comprar. Por quê? Porque ele não te falou sobre algo, ele te mostrou que funciona. Sabe por que tem muita gente que não quer o Jesus que a gente prega? Porque a gente está falando sobre algo, a gente não está mostrando que é real. Jesus cura, e tem um doente na sua frente, só que você nunca orou por ele. Jesus te ama, e tem alguém na sua frente que nunca se sentiu amado por você. Ou então a gente fala: ele é o dono de toda a sabedoria, e alguém te pergunta alguma coisa da Bíblia e você não sabe. Vou perguntar na fonte de toda a sabedoria, o ChatGPT. Então, muitas vezes nós estamos falando sobre aquilo que a gente não conhece, e nós não estamos mostrando que é real, de que o poder e a palavra caminham juntos. Gente, em nome de Jesus, não vai ter na sua igreja aquele negócio assim: se você quer estudo bíblico, você vai com ele, se você quer oração forte, você vem comigo. Não vai ter isso. As pessoas que andarem com você, elas vão crescer no conhecimento da palavra, mas também na paixão por Jesus. Elas vão crescer no conhecimento das Escrituras, mas também no amor pelo sobrenatural. Amém? Então a gente precisa caminhar com essas duas coisas. Uma vez eu li o livro do John Piper, chamado Pense. E o nome é bem sugestivo, Pense. E tem uma frase nesse livro que me marcou muito. E esse livro é muito interessante porque basicamente o que ele fala é assim: tudo bem que Jesus te ama, ele morreu por você, mas isso não significa que você precisa ser bobo. E é muito engraçado porque ele vai falar assim: o cristão não estuda. O cristão, ele está sendo treinado a não pensar. De verdade, se eu chegar aqui e nunca vou fazer isso, mas dependendo, eu posso até pregar uma pregação não bíblica e você nunca vai perceber porque você é treinado a não pensar. Nós somos treinados a não pensar. E aí o John Piper, ele fala assim que a importância do ensino e a importância da paixão. Ele fala assim: a lenha do pensamento lógico se torna a chama de adoração no fogo do Espírito. O que é isso? Quando você lê a palavra, é lenha. A lenha. Só que se você só ler a palavra, essa lenha, ela vai ficar inútil. A lenha, ela precisa ir para o meu coração e o Espírito vai derramar fogo sobre ela. É assim que a gente lê a palavra. Se não tem lenha, não tem fogo. E se tem só lenha, também é inútil. Então a gente precisa das duas coisas, caminhar com as duas coisas. Quando nós falamos sobre viver uma vida de palavra e poder, nós estamos falando sobre essa intensidade. A Bíblia sem o Espírito Santo ela é um livro fechado, gente. O cristianismo sem o Espírito é apenas uma moral elevada. Você se torna apenas uma boa pessoa, mas Jesus não morreu para que você fosse uma boa pessoa, Ele morreu para que você vivesse uma vida sobrenatural. Quando nossa vida está muito comum, quando os nossos dias estão muito comuns, quando nós sabemos exatamente o que vai acontecer, nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Se o seu evangelho está muito natural, provavelmente você pode acessar um pouco mais daquilo que Deus tem para você. Tem uma história em Atos 8, de Simão, e essa história conta a história, e o versículo é de Atos 8, do 9 até o 23, eu não vou ler tudo, mas ele começa dizendo assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante de todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é conhecido como o grande poder de Deus. Mas a palavra fala que ele era um feiticeiro. E quando a gente continua lendo, ele encontra com os discípulos, ele encontra com Pedro e João, e aí fala assim, ó: então Pedro e João impuseram as mãos, falando sobre outras pessoas, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, aquele feiticeiro, ele disse assim, vendo que o Espírito era dado com imposição de mãos, ofereceu dinheiro e disse: deem-me também esta autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
E Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aquele homem era um feiticeiro, mas ele era conhecido como alguém que era o homem de Deus. E aí, quando ele vê de fato os homens de Deus, ele fala assim: qual que é o valor aí para eu ser cheio do Espírito Santo também? Porque eu quero orar para as pessoas e elas serem cheias. Só passar o pix que eu faço. E aí Pedro fala para ele assim: irmão, não vai rolar, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Eu acho engraçado porque Pedro poderia ter falado muita coisa, mas ele fala assim: o seu coração não é reto diante de Deus, então você não consegue receber isso aqui que a gente está vivendo, não tem como te ensinar. Pedro poderia ter falado assim: olha, só põe a mão na cabeça de alguém aí, fala uma palavra esquisita que vai dar tudo certo. O sobrenatural, ele precisa estar alinhado com um coração que é reto diante de Deus. O sobrenatural precisa estar alinhado com um coração íntegro. O sobrenatural, sem integridade, ele vai gerar líderes manipuladores. O sobrenatural, se ele não estiver conectado com a palavra, ele gera pessoas manipuladoras. Então a gente precisa conectar e a gente precisa entender isso. Não é porque a sua oração é forte que você não precisa viver em santidade. Não é porque Deus está te usando que você não precisa viver em santidade. Jesus usou até a mula, gente. Deus usou até a mula. Então ser usado por Deus simplesmente não é o maior objetivo da vida cristã. Gente, nós queremos muitas vezes ser usados por Deus mais do que nós queremos ser filhos de Deus. Porque quem é usado é um momento ali e acabou, mas o filho ele desfruta da presença do pai o tempo todo. E a gente quer um momentinho, a gente não quer desfrutar da presença. Então a gente precisa entender que a gente precisa caminhar o sobrenatural com a integridade. O poder sem caráter, ele sempre vai gerar corrupção. Quando as aparências começam a ser mais atraentes do que a verdade, então a gente começa a se relacionar com o poder de Deus, como eu disse ontem para a galera do leadership. A gente começa a se relacionar com o poder de Deus de uma forma que não é real, de uma forma que não é verdadeira no nosso coração. E a gente começa a promover coisas, a gente começa a repetir padrões que a gente vê na internet, ao invés de simplesmente ouvir de Deus. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui pregar, e aí, eu estava muito nervoso, eu tinha 14 anos, sei lá, 15 anos, e eu fui chamado para pregar numa igreja, num culto de adolescentes, e aí, cara, pedi ajuda para o meu pai para escrever uma pregação, ele me ajudou, a gente escreveu uma pregação, ele perguntou assim: o que que Deus está falando com você? Aí eu falei assim: pai, Deus está falando comigo sobre descanso, sei lá, eu não lembro, mas descanso. E aí meu pai falou assim: então vamos montar uma pregação sobre descanso. Ele me ajudou, meu pai é pastor, a gente começou a montar a pregação junto e tal, beleza, foi da hora. Só que na semana do culto eu comecei a ficar indignado, porque eu pensei assim: essa pregação é meio fraca. Essa pregação é meio ruim. Não termina com a galera chorando no chão. Termina com, sei lá, oração de descanso. Eu não quero isso. Minha primeira pregação. Aí o que eu fiz? Eu fui no lugar aonde a gente vai quando a gente não sabe o que fazer. Coloquei YouTube. E eu pesquisei assim: pregação forte adolescente. E aí eu encontrei um pregador que eu gostava, e aí eu comecei a copiar tudo que ele falava. Graças a Deus, alguém tinha colocado nos comentários o versículo que ele usou e os pontos, eu coloquei Ctrl+C, Ctrl+V e taquei no documento. Eu olhei para aquele papel e falei: uau, agora vai. Só que aí, lendo, eu ainda estava meio inquieto. O que eu fiz? Eu fui, pesquisei de novo, apareceu a recomendação, eu fui ouvir outra pregação de um outro pregador que eu gostava, as duas pregações com 1 milhão de visualizações no YouTube, eu juntei as duas na minha cabeça. A minha vai ter 2 milhões. Vai ser absurdo. E aí eu juntei as duas, fui pregar, quando eu cheguei lá, adivinha? Foi horrível. Não sabia o que falar, não estava entendendo nada, eu estava repetindo o que os outros tinham falado, e aí assim, eu tinha uma mensagem no coração sobre descanso, mas eu quis falar o que eu vi na internet alguém falando, e aí quando eu voltei para casa, e aí essa igreja era numa cidade de vizinha da minha, e aí meu pai foi me buscar. Ou seja, eu voltei daquela cidade até a minha casa ouvindo meu pai brigar comigo, porque eu não preguei o que a gente combinou.
E aí ele falou para mim uma coisa que foi muito forte, ele falou assim, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção, e você não quis seguir, você que seguiu o que Deus deu para outra pessoa. E ele falou assim para mim, uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim, Deus te tratou como filho, mas você quis ser o papagaio. Porque o filho, ele ouve a voz do pai e obedece, o papagaio repete o que ouviu alguém falar. O poder sem palavra, a gente vira um papagaio, gente. Eu não sei o que eu estou orando, eu não sei o que eu estou falando, mas eu vi o Gustavo Paiva fazer, eu vou fazer também. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguém chorando, então é forte. Você é um filho de Deus, amém? Não se contente de ser um papagaio. Procure conhecer o seu pai. Procure conhecer quem ele é. Procure caminhar como ele falou para você caminhar. Fazer o que ele falou para você fazer. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. A gente precisa conhecer as escrituras. Marcos 11, 12 e 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Outra versão diz que ele amaldiçoou a figueira. E quando eu li esse versículo, eu falava assim, mano, eu acho que Jesus deu uma exagerada. Eu pensava assim, mano, Jesus ele estava com fome, ele viu uma árvore que não tinha fruto e ele amaldiçoou a árvore, fala que ela nunca mais vai dar fruto. Eu achava meio exagerado, falava, Jesus, vai para outra árvore, né? Tipo assim, fácil. Mas quando você começa a entender o processo de frutificação da figueira, você entende que o processo é, primeiro ela dá flor, depois ela dá fruto e depois ela tem folhas. Então primeiro começa com a flor, depois vem o fruto e depois vem a folha. Só que o versículo fala que ela já estava com a aparência de que tinha fruto porque ela tinha folhas. Só que ela não tinha um fruto. Mas ela tinha a aparência de que já teria fruto. E aí quando Jesus chega e fala assim, olha, já estou vendo as folhas, então tem algo ali de bom. E quando Jesus chega perto e não tem fruto, ele amaldiçoa aquela árvore. Porque era só a aparência de que estava tudo certo. Gente, não é que Jesus era exagerado, é que Jesus não tem paciência com quem é fake. Então se tem só aparência e não tem conteúdo, é o que ele diz, que ninguém mais coma do seu fruto. Porque o processo ele precisa ser seguido, o processo ele precisa ser respeitado. Então primeiro a gente se preocupa em criar raízes, depois a gente se preocupa em que as pessoas vejam aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Hoje a gente não tem ninguém que escuta, a gente só tem quem quer falar. Então todo mundo tem um vídeo no Reels de alguma coisa que Deus te falou, mas você não lembra a última vez que você sentou com o seu pastor para ouvir ele falar com você. E aí a gente tem um monte de gente que ensina e ninguém que aprende. E aí na nossa rede social a gente quer ter 1 milhão de seguidores antes da gente ter tempo no secreto com Jesus. E a gente reclama do porquê que o nosso vídeo não bombou, sendo que no nosso secreto a gente... Então antes da gente querer ser visto, antes da gente querer as folhas, a gente precisa primeiro do fruto, a gente precisa primeiro da raiz. Porque, gente, pode ter tudo. Você pode ter tudo. Se Jesus chega, ele pede para ver o que você está construindo no seu secreto, ele pede para ver o que você está construindo no seu privado e não tem nada, a resposta dele é essa. Isso é muito pesado, mas a aparência não significa nada. A aparência, se ela não for reflexo de alguma coisa que acontece internamente, ela não significa nada. Então a gente precisa tomar cuidado para não querer buscar ser conhecido pelo poder de Deus, ser conhecido pelo que Deus faz na nossa vida, sem antes saber quem Deus é. Tem um exemplo que eu gosto que assim, se eu pesquisar aqui na internet assim, o dia do aniversário do Messi, eu vou achar? Sim ou não? Se eu pesquisar assim, comida preferida do Messi, eu vou achar sim ou não? Se eu pesquisar aqui, cor preferida do Messi, eu vou achar sim ou não? Mas, então, eu posso conhecer muita coisa sobre o Messi online, sim ou não? Mas se eu chego na porta da casa do Messi e falo assim, abre aí para mim, porque eu sei o dia que você nasceu, porque eu vi na internet. Eu sei sua comida preferida, porque eu vi na internet. Eu sei sua cor preferida, porque eu vi na internet. Ele vai deixar eu entrar, sim ou não? Não. Porque saber muita coisa sobre ele não vai fazer com que eu tenha um tempo de intimidade com ele. Não vai fazer com que eu entre na casa dele. Gente, quando a gente chegar no céu,
Não é você vai chegar e apresentar o seu currículo e falar assim: Jesus, eu fui em tantos cultos, Jesus, eu fui em tantos lugares, eu estava na Conferência Eleve 2025, Jesus, deixa eu entrar, porque eu sei muita coisa sobre você. Mas a pergunta de Jesus vai ser assim: mas e eu? Sei alguma coisa sobre você? Mas e eu? Conheço você? Porque para entrar na casa dele não adianta você saber sobre ele, você precisa ser conhecido dele. Então, quando a gente fala de poder, nós vamos falar de intimidade. E a intimidade é o que vai fazer você conhecer a Deus de verdade. Não só repetir o que você vê acontecer, mas de fato, viver no seu coração aquilo que Ele tem para você. E quando nós falamos e vamos para a palavra também, nós temos outro perigo. João 5, 39 e 40, a gente tem uma fala de Jesus também para os religiosos, também para os fariseus. Ele fala assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O que ele está falando assim? Você conhece a Bíblia, mas a Bíblia aponta para mim, e eu estou na sua frente, e você não vem para mim, porque a vida não está no livro, a vida está em mim. A Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia não é um fim em si mesma, ela é um meio para a gente conhecer a Cristo. Então, se você acha que, assim, não, é isso aqui, eu vou ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso de uma revelação do Espírito Santo, é só isso aqui. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas para você entender a Bíblia, você precisa conhecer a Deus, e você precisa da ajuda dEle. Aquela frasezinha de traseira de caminhão, né? A Bíblia é o único livro que quando você compra, o autor vem com você. A não ser que você seja filho de um escritor, né? Que aí ele vai com você também. Mas então a gente precisa entender que não tem como ler a Bíblia de maneira natural. Não tem como ler a Bíblia de maneira comum. Não tem como ler a Bíblia sem orar antes. Não tem como ler a Bíblia sem ter o seu coração ansioso para ouvir a voz de Deus. Ansioso para conhecer mais a Deus. C.S. Lewis fala assim: ler a Bíblia sem paixão é como olhar para um mapa e nunca partir para a viagem. É como olhar para um mapa e nunca partir para a viagem. É como falar sobre um destino que você nunca vai conhecer. É como falar sobre um Deus que você não experimentou. A palavra sem Jesus é uma letra, gente. É possível você conhecer a Bíblia, saber a Bíblia de cor e ainda assim estar longe de Deus. Quando a gente vai ver em Mateus 4, a tentação, o diabo vai tentar Jesus. O diabo é ousado, gente. Ele é ousado. Ele foi tentar Jesus, você acha que ele não vai tentar a gente? Ele é ousado, sem vergonha. E quando ele vai tentar Jesus é engraçado, porque o diabo, ele não vai tentar Jesus com filosofia. O diabo, ele não vai tentar Jesus com letra de música. O diabo não vai tentar Jesus com um banner. O diabo, ele vai tentar Jesus com a palavra. O diabo começa a citar versículos da Bíblia para tentar convencer Jesus, induzir Jesus a pecar, induzir Jesus a tentar Deus, a testar Deus. Então o diabo, ele usa a palavra para tentar fazer Jesus pecar. Sabe de uma coisa? E eu falo isso com todo temor do meu coração, gente. A Bíblia, ela pode ser usada até para justificar pecado, se ela for tirada do seu contexto. Uma vez eu ouvi um pastor falar que texto sem contexto vira pretexto para heresia. O diabo, ele traz um versículo e fala assim: não é isso que Deus está dizendo? É igual ele faz no jardim do Éden com Adão e Eva. Não é isso que Deus disse? Ele pega a palavra de Deus e ele distorce. Aí eu te pergunto, se você não conhece a palavra de Deus, como que você vai saber se é Ele que está falando com você ou se não é o diabo? Porque se o diabo conhece a palavra e ele usa a palavra para tentar o próprio Jesus, você acha que ele não vai tentar com você? Com um versículo, fora de contexto, com um versículo que você não sabe o significado. Isso aqui é muito chato de pensar um pouco sobre isso, mas eu acredito no fundo do meu coração que às vezes nós podemos ter, se nós não tomarmos cuidado, podemos ter revelações da palavra, revelações das escrituras, que às vezes, cara, pura coisa da nossa cabeça, ou às vezes é o próprio inimigo tentando distrair a gente, e aí a gente acha que a gente descobriu algo super profundo, quando na verdade a gente só está viajando na maionese.
Precisamos conhecer a palavra, precisamos viver a palavra, precisamos entender a palavra. E eu falo isso não de uma posição de alguém que é, sei lá, nossa, o Elton é o maior teólogo de todos os tempos, o Elton é o maior sobrenatural de todos os tempos. Não, eu sou alguém que está tentando. Mas é que parte do meu coração quando eu falo para alguém que eu li a Bíblia toda em um ano e a pessoa fala assim, uau, parabéns, você... Eu o quê? Sou o crente mais normal do mundo, gente. Mas quando o crente que lê a Bíblia está empenhado, nossa, ele quer ser pastor. Não, ele só quer ser um crente. Um crente que ora, que faz devocional, nossa, ele está apaixonado por Jesus. Não, ele está fazendo o que ele tem que fazer. O problema é que não faz. Como que não faz? Como que não faz? Como que não faz? Então precisamos olhar para as Escrituras com maturidade, com desejo, com disciplina. Tudo na nossa vida precisa de disciplina. Você vai no trabalho e às vezes você quer faltar, mas você vai porque você firma um compromisso. Você vai na academia e você quer faltar, mas você vai porque você firma um compromisso. Você está na faculdade e você quer faltar, mas você vai porque você firmou um compromisso. Agora, no seu devocional você não vai porque falta compromisso. Hoje eu não estou afim de orar, então eu não oro. Hoje eu não estou afim de ler a Bíblia, então eu não leio. E aí a gente vai vivendo como papagaios, repetindo padrões, repetindo pregações, repetindo falas, repetindo orações, repetindo coisas que a gente não sabe o que é, o que significa de verdade. E tem um outro perigo também, quando a gente lê a palavra sem a ajuda do Espírito Santo, quando a gente lê a palavra sem o poder do Espírito Santo. Um dos perigos é que, em vez dela gerar vida, ela vai gerar morte. Queria que o pessoal trouxesse aqui a espada. Trouxe uma espada aqui, gente. Muito obrigado. Quando a gente fala sobre a palavra, Efésios vai falar que ela é a espada. E pensando um pouco sobre a espada, a gente sempre fala assim, cara, a espada e tal e tal. Só que a espada é uma coisa perigosa. Talvez não essa aqui, que não deve estar tão afiada, mas espada é uma coisa perigosa. Perigosa para o meu inimigo se eu sei usar, mas perigosa para mim se eu não sei usar. Se você me botar numa luta de espada, eu não sei nem o que eu faço. Eu vou tentar sair correndo, porque eu não sei usar. É perigoso eu me machucar. Em vez do cara me machucar, eu mesmo machuco. Porque eu não sei usar, eu não sei manusear. A palavra é a mesma coisa, gente. A palavra é a mesma coisa. E quando a gente lê a palavra sem poder, sem amor, olha o que João 18:10 vai contar a história de quando Jesus está no Getsemane ali. E aí, os discípulos eles estão ali com ele orando, Pedro, João está ali orando com Jesus, tal. De repente chega Judas, abençoado Judas, né? E ele dá um beijo em Jesus, e aí os soldados vão prender Jesus, tal. E aí Pedro tira a espada, e Pedro corta a orelha do soldado. Vou ler o texto para você, João 8 diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então o soldado vem para prender Jesus, Pedro, corta a orelha do soldado. E é engraçado porque quando a gente vai olhar para esse texto, a gente sempre fala assim, Pedro é o esquentadinho, né? Pedro é o maluco e tal. Mas quando a gente vai olhar para o que simboliza tudo isso que está acontecendo, Jesus ele vira para Pedro e fala que Pedro é aquele por meio de quem, através dele, Jesus estabeleceria a sua igreja. Então Pedro ele representa a igreja. A espada ela representa a palavra. Efésios 6 vai dizer que a espada é a palavra. E o Malco era um soldado romano, ele pode representar o mundo. A palavra sem poder, na tentativa de pregar um Jesus ou de defender um Jesus, ela pode cortar a orelha das pessoas. Só que tem um problema, a Bíblia vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir. Uma igreja que prega a palavra, mas não prega o poder, é uma igreja que corta a orelha.
E aí impede que as pessoas creiam. E aí impede que as pessoas conheçam. E aí impede que as pessoas tenham fé porque elas não têm mais orelha. Aquela pessoa que é assim, você chegou na igreja de um jeito que eu não gosto, eu já vou falar para você que você vai para o inferno. Aconteceu isso aqui que eu não gosto, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, hein? É a igreja cortando a orelha das pessoas que tentam se achegar a Jesus. Mas é engraçado porque quando você vai ver, eu sou muito fã de coisa viking, né? E é engraçado porque quando você vai ver filme de guerra, antiga, essas coisas de viking e tal, quando alguém se machuca, quando alguém está com alguma ferida, o que as pessoas fazem? Pega a espada, coloca no fogo, e aí coloca a espada no machucado da pessoa. E aí coloca a espada no fogo, coloca no machucado, dá aquela dor absurda, mas para de sangrar. A espada, sem poder, machuca, fere. A espada incendiada, ela cura, ela gera esperança, ela gera vida, ela para sangramentos. Nós não precisamos escolher entre palavra e poder, nós precisamos escolher estar com Jesus. Jesus não escolheu. Uma vez eu ouvi o pastor Marcos falar, eu perguntei para ele uma coisa muito boba, ele falou assim, Jesus não mandou escolher, então eu quero os dois. Falei, gente, Jesus não mandou escolher, então eu quero os dois também. Ser cheio da palavra, mas também ser cheio do poder de Deus. E eu queria terminar aqui já, lembrando que carregar também essa espada não é confortável. Eu estou aqui há 5 minutos com ela e já estou achando pesado, estou achando chato, não sei nem como seguro isso aqui. Não é confortável, mas se eu jogo ela no chão eu fico indefeso. Não é confortável, mas se eu seguro de qualquer jeito eu não consigo contra-atacar. Se relacionar com a palavra não é confortável, mas não tem outro jeito. Nossa, você lê a Bíblia assim, você gosta tanto, gente. Tem mais vezes que eu leio a Bíblia porque eu tenho que ler do que eu quero ler, do que vezes que eu de fato quero ler. Quando você lê genealogia, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Fica com raiva, né? Mas a gente não faz o que a gente quer fazer, a gente faz o que precisa ser feito. E eu queria terminar aqui orando com você de um jeito um pouco diferente. É difícil pregar depois de tanta pregação boa, né? E eu só apresentei um monte de ideia aleatória aqui. Mas está terminando essa conferência aqui e eu creio que você veio aqui para ter uma experiência com Deus, você veio aqui para ser cheio, para obter ferramentas para a sua vida e tal. Mas mais importante, eu queria que você terminasse esse tempo aqui tomando uma decisão. Atos 2 vai falar sobre o Pentecoste, fala assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. E aí quando ele vai contar sobre o dia que o Espírito Santo desceu, as pessoas foram cheias, e aí no final de Atos 2 fala assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Pedro prega a palavra cheio de poder, cheio de ousadia, e aí o Espírito Santo desce, e aí 3.000 pessoas convertem no mesmo dia. E aí quando você continua lendo o texto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Gente, eu acho que isso aqui é uma quebra de expectativa muito grande. Porque você começa a ler o livro de Atos e ele começa assim: e os discípulos estavam juntos, e o Espírito Santo veio, e eles começaram a aparecer uns bêbados, mas eles não estavam bêbados, eles estavam falando em outras línguas. E aí Pedro se levantou e começou a pregar, e ele prega com ousadia, e aí 3.000 pessoas se convertem, e aí começa a acontecer sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. E depois eles se reuniram, dividiam a comida e se reuniam nas casas.
Eu leio esse texto e eu fico assim, cara, eu ficava esperando que ia aparecer um foguete e o Espírito Santo ia voar, ia acontecer um monte de coisa, mas de repente eles começam uma célula e é assim que continua. Sabe o que isso aqui me lembra? E que me ensina? Nem todos os dias da sua vida vão ser extraordinários. Estar numa conferência como essa e talvez você foi tocado pelo Espírito Santo aqui em várias ministrações e assim, tudo que acontece aqui você fica, uau, que poderoso, é isso. Mas talvez amanhã não seja um dia tão extraordinário como hoje foi. Talvez amanhã seja um dia comum. Mas sabe o que os discípulos fizeram no dia comum? Eles permaneceram na decisão que eles tinham feito no dia extraordinário. Sabe qual é o nosso problema? A gente vem para uma conferência como essa e a gente ora assim, Jesus, eu vou melhorar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e aí amanhã a gente já não lê. A gente começa o ano cheio de compromisso e a gente não honra nenhum deles. Sabe por quê? Porque o que sustenta não é a emoção que você sente, mas é a decisão que você toma. Vou terminar com uma história que eu já contei aqui várias vezes. Num dia que eu estava numa conferência como essa aqui, e aí no final da conferência o Espírito Santo veio, e todo mundo sentindo a presença de Deus, todo mundo sendo tocado pelo poder de Deus, aquela loucura. E aí a galera que estava do meu lado começou a tremer, parecendo, sei lá, Motorola, quando alguém liga, e começou a tremer, aquela loucura. E aí uma pessoa do meu lado caindo, chorando, outros falando em línguas. Eu da minha frente, que era desviado, começou a falar em línguas, e eu tô assim, meu Deus, o que está acontecendo? Avivamento. E eu, todo mundo doido assim, que é isso? Se faltou virar mortal. E eu assim, ó, do meu lado aquele povo parecia um fogão, e eu parecia uma Brastemp assim. E aí eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, por que eu não consigo sentir a sua presença? Deus, por que todo mundo está sentindo alguma coisa e eu não estou sentindo nada? Espírito Santo, o que é? Está com raiva de mim? O que está acontecendo? E aí naquele momento veio muito forte no meu coração, o Senhor falando comigo assim, Elton, o que você precisa não é de mais uma experiência, você precisa tomar uma decisão. Naquela hora eu tipo assim, aí nem precisava também, né? Mas eu entendi. Você, o que vai fazer você se tornar um avivalista, um líder extraordinário, alguém que vive o sobrenatural, não é simplesmente as suas experiências, mas é a sua decisão. Não dá para ser imaturo na palavra e querer ser intenso no poder, e não dá para ser intenso na palavra e querer ser imaturo no poder. Eu queria que você terminasse essa conferência entendendo que... que a noite tem mais. Mas entendendo que tudo que foi derramado aqui pode fazer com que esse seja o início de um novo tempo na sua vida. Ou pode ser só mais uma conferência que você foi e não mudou nada na sua vida. O que vai mudar isso não é simplesmente as experiências que você tem, mas é a decisão que você toma. E eu queria convidar você, eu queria orar por você, mas eu queria terminar aqui esse meu tempo convidando você a tomar uma decisão. Tomar uma decisão e renovar sua aliança com Deus, renovar sua aliança com Jesus. Talvez você veio para cá esperando que Deus entregasse algo para você, e agora você entende que na verdade você veio para cá porque Deus está esperando você entregar alguma coisa para Ele. Uma decisão de... não, a partir de hoje eu vou me relacionar de forma mais madura com as Escrituras. Decidir, não, a partir de hoje eu vou começar a orar mais. A partir de hoje eu vou orar pelas pessoas do meu trabalho, eu vou orar pelas pessoas da minha escola. Não, a partir de hoje eu vou levar a Bíblia na mochila em todo lugar que eu for, porque eu vou me relacionar melhor com a palavra de Deus. Eu vou carregar a minha espada. Tem alguém comigo aqui? Eu não sei como você chega aqui nessa tarde, mas eu preciso renovar a minha paixão pelas Escrituras. Eu preciso renovar a minha paixão pelo poder de Deus. Eu preciso renovar a minha aliança e me comprometer mais com as Escrituras e me comprometer mais com o sobrenatural. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos.
Queria que você fizesse um compromisso com Deus aí no seu lugar. Às vezes é a questão da palavra que você não é muito apegado. Às vezes é o poder que você não é muito solto. Começa o louvor, você fica meio assim, esse povo é tudo emocionado. Começa a palavra, você fica, eu não vou ouvir, eu vou ficar orando lá no fundo. Toma uma decisão aí. Jesus, eu quero me comprometer mais com as Escrituras, eu preciso ler mais a palavra. Espírito Santo, eu preciso mais do seu sobrenatural, eu preciso mais do seu toque, eu preciso mais da tua presença. Faz a sua oração aí. Eu não posso fazer esse compromisso por você, eu não posso fazer essa oração por você. Só você pode. Se você é um líder que não tem se relacionado com as Escrituras e ainda assim se propõe a pregar, ensinar, peça por arrependimento. Se você é um jovem que deseja amar mais a Deus e quer ver o sobrenatural, mas não tem se relacionado com as Escrituras, se arrependa. Amém. Jesus, obrigado por essa tarde, obrigado por esse tempo. Jesus, eu oro por uma geração, eu oro por líderes, eu oro por jovens, adolescentes, homens e mulheres, Pai, que estão aqui. Deus, nós nessa tarde fazemos um compromisso que nós não seremos movidos simplesmente pelas nossas emoções. Nós não seremos movidos simplesmente pelos dias extraordinários, mas nos dias simples também. Nós vamos buscar a Tua palavra, nós vamos buscar o Teu poder. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa disciplina de Te conhecer através da palavra possa sustentar em nós uma vida saudável no Seu poder, uma vida saudável no Seu sobrenatural. E que em nome de Jesus, o nosso amor pelo sobrenatural possa nos levar também a uma vida que deseja Te conhecer através das Escrituras, a uma vida que deseja se relacionar com o Senhor de forma mais madura, de forma mais intensa, de forma mais disciplinada, Pai. Que em nome de Jesus a gente não precise escolher entre ter um culto bíblico ou um culto poderoso. Que a gente não precise escolher entre a chapação e as Escrituras, mas que a gente possa viver na integridade, na intensidade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. 100% apaixonados pela palavra e 100% apaixonados pelo Seu poder, Pai. Nós nos arrependemos, Jesus, por todas as vezes que tratamos a Sua palavra de maneira leviana, que tratamos o Seu poder de maneira leviana, que olhamos para o mover do Senhor e olhamos como puramente emocional, simplesmente porque nós não estávamos entendendo. Deus, nos livre de colocar o Senhor numa caixa, nos livre de colocar o Seu poder numa caixa. Ofende o nosso conhecimento, ofende o que a gente acha que sabe sobre o Senhor, Pai. Mas que ao ler as Escrituras, essa lenha possa gerar fogo no nosso coração. Nessa noite nós fazemos o compromisso, Deus, de honrar a Sua presença, de honrar a Tua palavra, de honrar o Teu poder, de honrar quem o Senhor é, de honrar as maneiras que o Senhor escolheu se revelar para nós, Deus. Terminamos, Pai, esse momento aqui com grandes decisões conscientes, com alianças renovadas. Com uma nova paixão pela Sua palavra, com uma nova paixão pelo Seu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra?